Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Família é coisas muito sérias. Amém? Glórias a Deus. O patrimônio de Deus, né? O inimigo, ele não pode tocar em Deus, ele quer tocar na onde? Na família, que é patrimônio do Senhor. É algo tão especial. Amém? Onde o apóstolo Paulo, ele nunca casou, e ele fala sobre o casamento. O apóstolo Paulo diz que era melhor se pudesse ficar solteiro que ficar só, mas que não pudesse, que casasse, né? E que ali enfrenta muitos problemas, muitas lutas, porque lidar com gente não é fácil. Imagina algo tão especial. Eu falo sempre que Deus, quando ele fez o homem cansado. Para descansar, ele diz: Adão, dorme que eu vou fazer a disjuntora, a sua companheira, para andar lado a lado. Algo tão perfeito a mulher, e muito difícil de lidar, mas é possível. Quando a gente entendemos, quando olhamos um para o outro e sabemos que ninguém é perfeito, tem defeito, mas nós precisamos focar no alvo, em uma só direção. Amém? Glórias a Deus. Imagina Adão lá no Éden, todo feliz, tranquilo, e de repente ele diz: Adão, dorme que eu vou arrumar um problema para você. E naquele momento, né, foi feita ali a mulher, e grande luta e problema. Amém? Glórias a Deus. No livro do Gênesis, capítulo 2, e o verso 18 diz assim: E disse ao Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Faz uma disjuntura que esteja diante dele. O grande conflito dos casamentos é porque as pessoas casam antes de ser solteiro. Por que dá errado? Casa antes de ser solteiro. Mas como isso? Como que eu posso casar antes de eu ser solteiro? Porque primeiramente nós precisamos ser felizes solteiro. Primeiramente nós precisamos de ter felicidade com nós mesmos. Porque o homem e nem a mulher vai trazer felicidade. O grande problema é quando nós falamos, casamos para ser feliz. E a felicidade, ela só vem em Deus. Vivemos, a esposa ajuda, o esposo ajuda, só que para trazer felicidade é só Deus. Então muitas vezes casou sem ser feliz, aí de repente diz: eu vou casar para que eu seja feliz, e aí encontra um grande problema, porque nós casamos, nós precisamos ser felizes antes de todos os pontos, para que quando nós casamos, aí sim, aí somos felizes em Cristo Jesus. Juntamos, somos uma carne só para ali construir a família. Amém? Quem está entendendo diz glória a Deus. Amém? A palavra solteiro significa completo, feliz e aprovado por Deus. Por isso que precisamos de ser solteiro primeiro. Pessoa completa. Não, eu estou bem, então eu estou preparado para ter uma família. Eu estou preparada ou preparado para adquirir uma família. Então por isso que a palavra solteiro, né? Amém? Mateus 7, versículo 6 está dizendo assim: Não dei aos cães coisa santa, e nem deita aos porcos as vossas pérolas, para que não pise e voltando-se vós desperdice. Amém? Esse texto aqui é um texto que fala: não dei as pérolas. O que é pérolas? Coisas boas. Ele está dizendo: não dei aos porcos. O que é pérola? É tudo aquilo que a gente valoriza, que você gosta, é pérola para você. Então tudo aquilo que quando você vai dar algo para alguém que rejeita aquilo, que não é feliz com aquilo que você está passando, ela se torna porcos. As pérolas sobre os porcos. Imagina
você vai dar um presente à sua esposa. Aí você vai lá e compra aquilo que é pérola para você, o melhor para você, e entrega a ela. Mas muitas vezes é porcos para ela, não é pérola. Porque o grande problema é nós precisamos entender o que é pérola para elas, o que é pérola para eles. Imagina, tem um texto que o esposo vai lá no aniversário da esposa e compra um Fusca para ela. Mas aquele Fuscão, entrega o Fusca. Aí ela olha e diz: cadê o ar-condicionado? Direção hidráulica. Aquele Fusca para ele era pérola. Era ou não era? Era o sonho dele. E para ela? Por isso que esse texto está dizendo: não joga as pérolas sobre os cães. Comece a entender o que é pérola para ele e o que é pérola para ela. Muitas vezes eu chego no final de semana, aí eu chamo a esposa para ir à beira de um rio pescar. Para mim é pérola e para ela. Dou o melhor carro, a melhor roupa, eu pago os cartão, tudo pérola para mim e para ela. Imagina, ele chega e diz: ó pastor, eu faço tudo para essa mulher, mas ela só reclama. Tudo que eu faço para ela, ela reclama. Até carro novo eu dei. Ela diz: não, eu queria que ele pegasse na minha mão, andasse na rua, olhasse nos meus olhos, fosse ao cinema e comesse pipoca comigo. Isso para ela era pérola. E para ele levava nas melhores lanchonetes, nos melhores restaurantes, a melhor bebida. Mas ele não procurava a entender. E as cabeças pensam diferente, são diferentes. O grande problema dos casamentos são isso. Eu faço porque ela vai ter que ser feliz por isso. Eu faço tudo para ela. E muitas vezes coisas pequenas é que vai fazer a diferença. Amém? As pérolas é aquilo que tem valor para uma pessoa. E os porcos são aquilo que não tem valor. Amém? No livro do Provérbio, capítulo 18, versículo 21, ele diz assim: Salomão: a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu frutos. Então o casamento é uma lei da semeadura. Semeou, colhe. Semeou, colhe. Um jovem chega assim e diz: pastor, eu vou separar da minha esposa que eu não aguento mais. Ela é tão chata, terrível. Não consigo. É melhor separar. Você ajuda ela em casa. Ela trabalha e ele trabalhava, fazia bico. Chegou aquele momento, não dedicava. Eu disse: começa a fazer, começa a ajudar, começa a trabalhar, começa a dividir as tarefas. E ele começou. Com 30 dias, ele diz: a mulher ficou pior. Quanto mais eu faço, pior fica. Eu disse: qual a semente que planta, semeia ela hoje e colhe amanhã. Então, o casamento é lei de semeadura. Para que venha colher, precisa semear, semelhar, e tem tempo para colher. Amém? Ele está dizendo que a morte e a vida está no poder da palavra. A vida de um casamento, de um relacionamento, está no poder da palavra. Dói mais do que o gesto, do que bater. Então tem que tomar muito cuidado, que a palavra tem 3 coisas na vida que não volta atrás: uma palavra maldita, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Nunca mais vai voltar. No livro de Efésios, capítulo 4, 25, está dizendo: pelo que deixa a mentira e falei a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membro um do outro. Então precisa ter, vai doer, mas precisa falar. Precisa ser fiel consigo mesmo. O que está sentindo, passar a conhecer. Eu estou desse tipo.
São 3 tipos de nudez. Aquela que você veste a roupa, que você só vai ficar no lugar íntimo com pessoas íntimas. A nudez espiritual e a mental. A mental precisa de médico. A espiritual precisa de quê? Espiritual. E aquilo que você vestir a roupa, pronto. Quando é Deus, é Deus. Casamento é patrimônio de Deus. Sem Deus não vai. Amém? O versículo 26. Irai vós e não pequei. Vai ter momento que dá vontade de mastigar, engolir, mas não pode. É o seu pedaço, é a mesma carne. Amém? Entenda. Não dei lugar ao diabo. O versículo 27. Briga. Tudo que o inimigo quer é destruir a família. E de repente, vai lá e dá, não abre uma brecha, que ele entra na brecha. Porta, janela, para que o inimigo venha e venha destruir aquilo que Deus tem para a família. Amém? O 29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover diferença, para que dê graça ao que ouve. Sabe? Começa a semear palavras abençoadas. Divide, entende, precisa de entender um ou outro. É difícil lidar com pessoas, não é fácil. Imagina Deus dizendo: eu arrependo de ter feito essa raça humana. Imagina quando Deus, eu falei agora há pouco no início, Deus criou o homem, ele formou, né? O homem foi formado daquela matéria-prima. Ali a Deus juntora, e ele vem ao Éden. Quando ele vem, já não está no lugar para conversar. Aí ele diz: Adão, aonde você está? Ele diz: eu estou aqui porque eu estou escondido. Ele diz: por que você está escondido? Deus está conversando com ele. Ele diz: não, porque eu estou nu. Aí Deus faz uma pergunta: quem te falou que você está nu? Um dia antes, Deus esteve lá, conversou com ele, volta, ele está com vergonha. Aí ele diz: comemos a fruta do pecado. Imagina o resumo, Deus aí fala com ele: por que você fez isso, Adão? Ele diz: a mulher que tu me deu. Se você não tivesse me dado uma mulher, não tinha acontecido isso. Ele joga a culpa onde? Em Deus. Eva, se não fosse a serpente, não tinha acontecido isso. A serpente que você colocou no jardim me enganou. Não assume ser dos seres humanos. Amém? Tiago 1,19 está dizendo: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Quando a palavra está dizendo homem, ele está dizendo homem e mulher é uma só, está tratando de um. Amém? Demora, ó. Calma, não adianta. Se Deus preparou, é porque é aquilo que Deus colocou na sua mão, na sua vida. Amém? É difícil, comece a entender. O 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Um casamento, se a lei de semeadura começou a irar um com o outro, vai operar ali? Não. A vida financeira automaticamente não vai. Porque a Bíblia está dizendo: se 2 concordar, será concordado no céu. Não está dizendo 1. Está dizendo 2 concordar, será concordado no céu. Então precisa concordar, senão não adianta perder tempo. Está dizendo: se 2 concordar, será concordado no céu. Se 2 ligares, será ligado no céu. Se 2 pedirem acerca de qualquer coisa, será feito. Ele está dizendo 2. Então ele não está falando 1. O problema do casamento é porque as pessoas casam antes de ser o quê? Falei agora há pouco. Solteiro. Felicidade e razão não combinam.
A razão é minha. Eu faço o que eu quero. A razão, eu estou com a razão. Ou você apela para ser feliz e ter paz ali, uma felicidade, que você vai gerar isso porque a felicidade completa vem de Deus, ou tem razão e vai viver só briga, e as crianças vai crescendo e vai vendo isso. Mas o bem resolvido não tem problema, já resolveu. Por isso que primeiro tem o namoro, tem o noivado. Por quê? Porque o namoro e o noivado são, você está prestando vestibular. Para onde? Um casamento. E é difícil. Mas precisa entender. A sua esposa pode te ajudar, o seu esposo pode te ajudar, mas a felicidade tem que ser em Deus. Ah, eu quero casar porque eu achei alguém perfeito. Se você achar uma pessoa perfeita, fala, não, esse é perfeito, eu vou te dar um conselho. Não casa, deixa ele, deixa ela quieta. Não tormenta. Porque um casamento não é fácil, mas é possível. Valorizar aquilo que Deus colocou, o esposo que Deus colocou, a esposa que Deus colocou, a disjuntura para andar lado a lado. Amém? Sabia que a Bíblia colocou, Deus ele formou o homem, mas colocou para que ele seja o cabeça, né? E quando a serpente enganou a Eva, onde que estava o Adão? Estava longe. Imagina, Júnior, se ele estivesse perto. Mas era para estar perto, é de ser a disjuntura, é para andar lado a lado. A Bíblia disse que o projeto de Deus não pode ser o quê? Frustrado. Quando Deus, o Adão e a Eva, não foi para ser feliz no jardim. Foi um propósito que ele tinha na vida, como Deus uniu você. Como Deus está para unir você. É um propósito de Deus para que venha concretizar. Isso é um propósito de Deus. Mas só que ele não falou que isso vai ser o quê? Só bênção, não. Por isso que o apóstolo Paulo fala. Imagina quando José, ele diz assim, ó, ele vai ser governador. Aí ele não falou para José de cadeia. Ele não falou para José de cisterna. Ele não falou que os irmãos de José, não, só ele vai ser isso. E quando Deus preparou, ele está dizendo, um propósito. A Bíblia diz que muitos são os planos do homem, mas o que permanece é o propósito de Deus. Talvez tem quantas pessoas tá ali, não casou ainda, tá namorando, tá pelejando para formar uma família, passando por luta, e tem um propósito de Deus. Só que esse propósito de Deus, todo propósito de Deus tem o quê? O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Matar o quê? Sonhos. Destruir família, lares, união, amor. Eu preciso entender, então, se é um propósito de Deus, o inimigo pode lutar com a família, mas não vai prevalecer. Amém? Ele vai mudar. Ela vai mudar um dia. Porque a esposa tem o esposo que ela... Cadê as irmãs? Quer. Amém? Isso é Bíblia. O homem, a cabeça é diferente da cabeça da mulher, não é? Eu falo assim, Júnior, que a cabeça da mulher é cheia de fio, tudo descascado. Ainda tem uma umidade ainda, para dar curto qualquer hora, né? A mulher, ela atende um telefone, fazendo comida, né, cuidando de criança e ouvindo o esposo. Tudo um tempo só. E o homem? A cabeça tem uns quadrados, né? E cada assunto é aquele. Não adianta colocar dois que vai dar errado. Tem a Cássia do nada, né? Chegou ali, chegou do trabalho, da rua, 40 minutos, do nada.
Fala. Hã? Não está entendendo. Então precisa entender isso. Aí começa a falar e não está vendo nada. Não é isso? Quebra um copo. Está dizendo que você quebrou meu copo. Eu vou comprar outro. Mas aí elas complicam. Mas esse jogo é de 6 copos. Não, eu compro 6, mas isso aí foi a mamãe que deu. Aí vai, dificultando. Não é assim? E o homem não. É diferente. E se Deus chamou, você tem que entender que não é perfeito. E que você edifica o seu lar. A esposa é você mesmo que vem edificar a sua família. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Mas e a sabiá? Destrói com a sua própria mão. Cuida daquilo que Deus colocou na sua vida. Amém? 2 seres é muito difícil. Diferente um do outro. E Deus uniu para se tornar uma carne só. Para ter um propósito ali. Imagina Rebeca e Isaac. Casamento de Deus. Não teve problema nenhum. Ele não fez igual a Abraão. A Sarai. Igual a Ana. Que chamou aquela escrava e está dizendo ali: arruma alguém ali porque eu não dou conta. A Sara está dizendo assim: não, vou pegar essa e colocar. Não, Isaac não. Se é propósito de Deus, é de Deus. Então espera em Deus. Amém? Quando está namorando é fácil, né? Enfesou, manda embora. Pega a bicicleta, o carro sai cantando pneu, né? Cada um vai para o seu lugar, seu lar. E quando casou, manda embora. Hã? Para onde? Já casou. Então se casou, uniu perante o altar. Então tem que lutar, plantar, para que venha cumprir o propósito de Deus. Amém? Então nós precisamos entender que é muito difícil lidar, mas é possível. Amém? E saber, o apóstolo Paulo fala que a luta não é contra carne nem sangue, não é contra o seu noivo, não é contra a sua noiva, não é contra o seu esposo, nem contra a sua esposa. A luta é contra os principados. É luta contra os principados, não é fácil, você tem que entender. Começa a enxergar algo que está atrás daquilo, por que está gerando aquilo. Amém? Quando nós entendemos o respeito e paramos ali, respeitamos cada um respeitando o limite, vai concretizar o propósito de Deus. Amém? Fica sobre os seus pés. Quem não tiver, se estiver com criança, eu quero que pediu que o esposo abraça a esposa. Noivo pega na mão, amém? Os esposos abraçam a esposa. E você que não está com o seu noivo aqui, mas tem um propósito de Deus, fecha seus olhos e vamos orar pelo seu lar, pela sua união. A Bíblia diz que se 2 concordar, concorda agora, hoje. Concorda com a situação que você tem pedido a Deus. Começa a apresentar